estou aqui com a Adriana Gestal, que é a diretora executiva da VCW Brasil. Bem-vinda, Adriana, aqui a nossa conversa. Nós nos conhecemos já há algum tempo, muito obrigado por ter aceitado o convite nessa nossa fase da nossa vida para ser a diretora executiva aqui dessa empreitada. Adriana, como é que você vê, você que já está há mais tempo conhecendo um pouco da metodologia, como é que você vê a metodologia da VCW chegando dentro das empresas hoje no Brasil? Você acha que isso vai ter uma aderência muito grande, que as pessoas vão ser um pouco mais resilientes? Como é que é a tua experiência? Porque você passou em tanto lugar, você passou dos que eu sei, né? Banco Nacional, no Unibanco, no Itaú, na UI, empresas de consultoria. Conta um pouco para a gente como é que você está vendo isso hoje. Oi, Luiz, primeiro obrigada, né, pelo convite, né, obrigada por estar não só aqui nessa oportunidade, mas de ter me apresentado à VCW Brasil. A VCW, eu dividiria a tua pergunta aqui em duas respostas, né? Uhum. A primeira parte da minha resposta, ela fala em relação à metodologia pura e simplesmente. A metodologia, quando você me apresentou a metodologia, o que me chamou muita atenção na metodologia, o que me encantou e que, né, assim, muito bacana de aderir ao projeto e de fazer parte aqui do desafio de levar a metodologia para o Brasil, é a simplicidade com que ela traz e trabalha desafios complexos, né? Então, você pode trabalhar os desafios simples até os desafios bastante complexos de uma forma muito bem estruturada, e trabalhando muito o conflito, né, para tomada de decisão. Toda tomada de decisão envolve um conflito e a metodologia ela ajuda a gente a revisar e trabalhar isso de uma forma processual, então ela é super interessante. E também o fato de você não abandonar nada daquilo que foi investido dentro das organizações. Uma grande dificuldade que as organizações têm é sempre, mas eu já investi tanto em outras metodologias, por que eu faria um investimento adicional nesta metodologia, na VCW? É porque você não vai jogar nada fora daquilo que você tinha dentro de casa, né? Você vai e deve utilizar todo aquele conteúdo que tinha dentro de casa, mas de uma forma muito mais estruturada para potencializar o teu resultado e tornar o teu resultado sustentável. Então essa é a primeira parte em relação à metodologia. A minha a segunda parte da resposta aqui à tua pergunta é com relação a como é que as empresas poderiam enxergar a entrada da VCW, não só empresas, né, mas pessoas que queiram entender novas formas e novas metodologias para trabalhar o processo de tomada de decisão. Como toda novidade, eu acho que ela tem resistência, né? Então, o ser humano, de uma maneira geral, estamos falando de pessoas, né? Claro. E falando de tomada de decisão, ela tem resistência, ela vai ser uma resistência. Então, acho que nós temos um desafio aqui, da mesma forma que nós nos encantamos pela ferramenta, nós nos encantamos pelo processo dentro da nova SBE e toda, né, a base científica utilizada pelo professor Luiz Lages, nós também nos apaixonamos pelos resultados que a VCW Brasil, aliás, a VCW, né, e agora a VCW Brasil, já tem comprovadamente nos últimos quase 30 anos de pesquisa. Então, eu acho que a melhor forma de você entrar e trabalhar junto com as empresas é mostrando o resultado que a ferramenta possibilita, né? É buscar o processo de tomada de decisão, buscar a colaboração genuína para que você tenha uma tomada de decisão consciente em busca de resultados práticos e sustentáveis. Você está com uma responsabilidade enorme na VCW Brasil como diretora executiva. Os centros de formação e treinamento de soluções customizadas estão debaixo da tua estrutura. E você está sendo apoiada pelo Alessandro Neri, que é um brilhante professor, pela Andrea Smith, que assim, talvez assim, a minha melhor definição para ela é a nossa sonhadora, né, que ela, né, consegue enxergar além. A tua opinião, quais são hoje, para 2025 e 2026, no ambiente em que o Brasil está mergulhado, né, com tanta mudança, com tanta incerteza, como é que é o papel desses dois em relação aos desafios e como é que você vê, né, esses dois, né, te apoiando, te ajudando na execução desses
desafios. Fala um pouquinho de como é que é a tua percepção, não somente sobre eles, a nossa estrutura lá da VCW Brasil, que vai atender as pessoas e as organizações. Acho que quando você foi montar a estrutura da VCW Brasil, né, o que a gente procurou é também trazer para a VCW Brasil diferentes pontos de vista e diferentes competências. Não só hard skills, como soft skills também. Então, tanto o Alessandro Neri quanto o André Smith são pessoas complementares. Eu, né, complementando isso, você complementando isso, então nós temos um time complementar. Mas a característica principal desse time é a colaboração, né? É entender o ponto de vista do outro, pensar diversidade, né, de pensamento que temos dentro do time e que através do processo e da metodologia a gente consegue estimular as discussões, estimular a colaboração e fazer o desenvolvimento de um produto melhor. Olhando Alessandro Neri, né, e André Smith de forma separada, o Alessandro Neri é uma pessoa que tem um conhecimento técnico brilhante de metodologia, uma experiência em sala de aula, conhece diversos públicos, né, desde o público da graduação até, né, do ensino médio, antes ainda, né? Os caras. Então ele fala a linguagem do ensino médio, fala a linguagem da graduação, fala a linguagem do mundo corporativo, do mundo executivo. A Andrea fala muito a linguagem das pessoas em início de carreira, principalmente, né? Então, a Andrea tem uma formação, um background com pessoas, sempre preocupada em como é que ela engaja o time, como é que ela trabalha o time, como é que ela desenvolve o time para que esse time, de fato, possa ter uma potencialização de resultados. Você é a pessoa, né, o investidor, o sonhador, o empreendedor, que leva o time a pensar. E eu trago aqui, né, aquela parte, vamos organizar, vamos fazer a coisa acontecer, né? Tirar do papel. Então, quando a gente olha aqui, acho assim, o time vem trabalhando há algum tempo junto, né, até antes da gente sair a mercado e colocar o produto no mercado, o serviço no mercado, nas 3 frentes, né, pensando na frente de certificação, na frente de educação e a frente de consultoria. Mas eu acho que o time assim, tem muito brilho nos olhos, muito propósito de fazer a parte de certificação e educação acontecer, porque são tanto a educação quanto a certificação, né? A certificação ela te dá aqui o embasamento científico, o conhecimento para que você de fato possa provocar uma mudança de comportamento e possa provocar uma ação. Então acho que o desafio que o time tem em conjunto, né? A primeira parte é como é que a gente trabalha esses produtos para o mercado brasileiro e a segunda parte é como é que a gente torna essa metodologia conhecida e consegue tangibilizar os resultados que a VCW traz, dado que ela é um produto novo. Como todo produto novo, a gente tem aqui as pessoas que vão sair adotando e as pessoas que serão mais resistentes para fazer a adoção da metodologia. Deixa eu explorar uma coisa que você falou que eu realmente acho muito crítico aqui. Você falou em certificação, você falou em educação e você falou no apoio que a VCW possa dar às empresas através de assessoria, consultoria. Fala um pouco de como é que você vê, ou fala um pouquinho de como é que são esses produtos para o nosso público que está olhando. Dá uma pincelada como é que é a diferenciação disso daqui, qual é o público-alvo de cada um, como é que eles estão organizados, esses produtos aqui. Quando você fala, eu vou começar pela educação, né? Eu gosto muito, acho que a educação apaixona, né? Então, claro. Quando a gente fala de educação, e educação não é ensinar, né? A gente está falando de ensinar e aprender, então sempre que você está em sala de aula ensinando, você está aprendendo. Eu acredito e gosto de acreditar até que eu aprendo mais do que, né, ensino. Então, pensando na educação e pensando aqui, a educação para mim ela é muito focada para programas de MBA, parceria com grandes instituições que têm os seus MBAs, pensando em educação executiva, né, pensando seja em formação início de carreira, né, que é um público mais focado no MBA hoje no Brasil, como para os programas corporativos customizados, dentro de programas específicos para formação de liderança, desenvolvimento de gestão ou desenvolvimento de gestão de projetos. Então você tem diversos usos e diversas oportunidades aí para o uso da metodologia, pensando na educação
executiva, na educação de formação para quem quer atuar não só dentro de grandes corporações, mas como pequenas e médias corporações, como do próprio negócio. A certificação ela apoia estudo. Então, a certificação é um programa muito mais completo, né, que tem um foco em desenvolver pessoas ou ensinar as pessoas, dar uma titulação às pessoas. Eu não sei se eu posso usar aqui a palavra titulação, claro. Né? Mas certificação, é uma né? certificação. Aqui em Lisboa se fala muito em acreditação, que é uma palavra que a etimologia não está ainda muito divulgada assim no Brasil, mas no fundo o que a gente vai fazer é certificar as pessoas dentro de uma metodologia dentro do método da VCW. E aí a certificação ela permite que a gente de fato explore profundamente como é que a metodologia foi desenvolvida, quais são os diferentes usos dessa metodologia e permite com que cada um possa explorá-la de uma forma específica. Então, seja do ponto de vista pessoal, né, para tomar decisões simples, né? Eu acho que a partir do momento que você tem contato com a metodologia, você começa a pensar com a metodologia até para tomar decisões na vida, né? Então, isso é muito interessante. Se eu quiser empreender, como é que ela me ajuda aqui a trabalhar o meu planejamento estratégico, meu desenvolvimento de pessoas, o meu business plan, né? Como é que eu trabalho, estudo, então ela ajuda nisso, ou dentro de um projeto, dentro de uma organização. Então, ela é muito, muito rica e vai te dar um embasamento muito técnico nesse sentido, quando a gente fala de certificação. No Brasil, a gente acabou falando um pouco com o Klaus e com o João, né, que são os professores do IBMEC. Quando a gente estava com o Brasil, você estava nessa conversa comigo, você me chamou a atenção para uma frase que era do Klaus, assim, para ter conflito basta ter duas pessoas, porque os pontos de vista... Eu nunca tinha me dado conta, né, e isso também vai ao encontro que você falou, da formação do time, porque que temos tantas pessoas com soft skills e hard skills completamente diferentes. E o Klaus, naquela época, e você, né, chamaram minha atenção e disse assim, caramba, é verdade, né? Basta ter duas pessoas, porque a gente tem pontos de vista diferentes, tudo mais assim, desde coisas simples a coisas complexas. Você realmente acredita que essa transcrição da academia para uma ferramenta mais comercial, ela realmente vai poder ajudar as pessoas e as organizações a gerar valor, resolver problema e inovar? E se você acredita, como é que a gente ou você vê o seu papel tangibilizando esses tipos de produtos para o mercado? É interessante quando você fala, né, você traz essa conversa que a gente teve anteriormente sobre a diversidade, o nome comercial para isso é diversidade, né? O conflito durante muito tempo foi uma coisa muito mal vista, né? E quando você fala conflito, as pessoas entendem que existe briga. E não existe briga no conflito. O conflito é saudável para que a gente possa chegar num patamar melhor. Então, uma das coisas que a ferramenta preconiza, e que o professor Luiz Lages fala muito isso, quando você está lendo toda, né, quando você está estudando, quando você está se aprofundando na metodologia, é que você precisa ter uma coisa, né? Precisa ter uma vontade de colaborar. Você precisa ter um ambiente de cocriação e uma vontade de colaborar. Se você não tem esse ambiente de cocriação, uma vontade de colaborar, de fato essa ferramenta ela não vai trazer benefícios. Então, eu acho que você tem que partir desta premissa de que eu tenho uma vontade de resolver algo e fazer algo diferente, explorando as diversas visões e opiniões, né, nessa contribuição. Adriana, para finalizar, quais são as tuas expectativas aqui estamos aqui nas suntuosas instalações da nova SBE, onde está o VCW Lab aqui, e hoje começa o primeiro dia do curso de certificação. Durante 6 dias a gente vai estar junto aqui dentro da nova. O que você espera do curso? Eu espero, de fato, o aprofundamento no conhecimento, né, aprofundar e conhecer mais a metodologia, explorando o caso, ter o contato com o professor, né, Luiz Lages, e, de fato, aqui aprofundar as conexões e as relações com outras pessoas, trazendo melhores resultados. E as outras VCWs que estão aqui, né? E as outras VCWs, de forma que a gente possa levar o melhor produto, a melhor entrega. Adriana, muito obrigado, primeiro por acreditar e compartilhar
do sonho, né, da gente executar em conjunto isso daqui. Parabéns pela liderança em cima do que você já, nesse tão pouco tempo, já conseguiu realizar. E o que eu desejo para você, para a gente, para a VCW é muito sucesso.